tamanho do absurdo que foi feito lá em Brasília, né? Falando um pouco sobre o assunto aí do Renan Calheiros. Os caras fazem 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas que vão contra quem é corrupto. Manda pro Senado, onde tá cheio de corrupto pra aquela gente aprovar. O que eles fazem? Já o esperado, né? Instituíram 6 das 10 medidas e as 4 que ficaram alteraram de maneira que elas não são mais contra a corrupção, elas são contra os juízes que querem prender corruptos. E anistiam os corruptos que já estão sendo processados e condenados. É típico do que a gente já conhece da classe política aqui no país, no Brasil. Mas só que foi um negócio tão impensado, que a gente julga assim que talvez eles tivessem que ter muita inteligência para bolar esses roubos astronômicos, assim, né? E na verdade talvez não tenham não, é só uma, sei lá o que, habilidade. Mas você pode perceber que a Constituição do Brasil, ela diz que ninguém está obrigado a fazer o que a lei não manda ou deixar de fazer o que a lei manda. Um juiz, ele tem a obrigação de analisar tudo que for peticionado, toda denúncia que for oferecida no processo crime ou nas outras áreas, tudo que chegar na mão do juiz, ele tem que olhar. Ele tem que analisar, nem sempre ele vai receber. Às vezes ele vai dizer, não vamos dar continuidade para isso aí, por insignificância, bagatela, ou porque não vejo crime nisso, não vejo ilícito civil nisso, mas alguma coisa, ele tem que analisar e dizer alguma coisa, é obrigado. Ele não pode deixar de julgar nada. Então, os caras fazem uma lei onde o juiz, se julgar e não condenar, ele vai ser processado e condenado por crime, vai ser preso. Então, o juiz não seria mais juiz, o juiz seria um condenador, seria um segundo promotor. Porque jamais ele ia querer correr o risco de absolver alguém e por isso ser processado. Então, se a gente obriga um camarada que é revestido desse poder de julgar, se a gente leva alguém a ser juiz no nosso país, a gente elabora um concurso público onde quem passar vai ser juiz e a gente olha para esse camarada e diz assim, tu vai ser obrigado a julgar tudo que chegar na tua mesa. A gente não pode depois dizer assim, o seguinte, se o julgamento acabar por absolvitório, tu vai preso. A gente não pode obrigar ele a fazer o que a lei não manda e nem obrigar ele a deixar de fazer o que a lei manda. Então, essas 4 medidas que o Renan Calheiros acabou por apresentar, elas vão contra um princípio básico, uma lei constitucional, agora eu não sei se é princípio ali, ou se é um artigo da lei, mas é totalmente contra a maré. É um absurdo do tamanho de um bonde. É inadmissível que alguém que se diz senador tenha a capacidade de pensar em algo assim. Mas a disparidade de inteligência entre eles e quem lhes persegue seus crimes pelo menos, é tão grande que eles apresentaram as 10 medidas contra a corrupção. Sérgio Moro, da Lagnol, Companhia Limitada, e eles postergaram essas 10 medidas, os senadores postergaram essas 10 medidas, a análise dessas 10 medidas para o ano que vem, e que talvez depois fosse postergado por mais um tempo. Penso eu que eles tenham se utilizado da estratégia de ir até a mídia e dizer, olha, se prevalecerem essas alterações que eles estão fazendo nas 10 medidas, nós vamos desistir da Lava Jato.
foi uma desistência muito fácil. Foi uma coisa muito estranha. E que fez com que o caráter de urgência do julgamento das 10 medidas voltasse, né? Renan Calheiros olhou assim, opa, se a gente julgar isso aqui, se a gente aprovar isso aqui agora ele desiste, então nada de ano que vem, vamos fazer já. E quando eles apresentaram as 10 medidas para o Senado, eles já sabiam que ele não ia aprovar aquilo. Então eles têm interesse só de pular essa fase de aprovação do Senado e depois tentar reconverter as 10 medidas contra a corrupção em 10 medidas contra a corrupção novamente. Não deu outra. Assim que eles julgaram, o Moro viajou para Brasília e disse, tudo bem, pode ficar do jeito que vocês fizeram, só acrescentem esse textinho aqui. E aquele pequeno texto devolveu o caráter das medidas contra a corrupção. Então, eu creio que isso tudo já estava meio planejado, né? Pela turma que está aí à frente do Brasil, representando o Brasil verdadeiramente nessa luta contra a corrupção. Eu só espero que esse absurdo não passe batido, que o brasileiro se manifeste sim, de maneira ordeira, sem vandalismo, de maneira pacífica, como o brasileiro é pacífico. Nossas manifestações têm sido de paz até agora e têm dado muito resultado. A gente não precisa queimar nada, a gente não precisa quebrar nada, a gente não precisa saquear ninguém, porque se nós estamos nos manifestando porque eles estão nos saqueando, nós não podemos saquear nada nem ninguém também, senão nós merecemos a mesma punição que será dado a eles, eu creio. Valeu, galera. Só uma análisezinha, algo que se passou na minha cabeça a respeito desse assunto. Um abraço.